a gente entender um pouquinho, essa palavra Gênesis significa origem, início, começo. E ciência tem o seu significado, a ideia de conhecimento, um corpo de conhecimento, coisas que nós conhecemos. Agora, ciência, tecnicamente, não significa o estudo das origens. Existe uma área ou áreas da ciência que estudam as origens. Então precisamos separar essas duas coisas. Uma função fundamental da ciência é procurar desvendar os mistérios relacionados com as origens, com o surgimento de todas as coisas, com a gnésis, com o gênesis de todas as coisas, tá? Qual o propósito, portanto, quando nós lemos a Bíblia, qual o propósito no livro de Gênesis? Por que esse livro está na Bíblia? O que você acha? Tem que ter uma razão. Por que ele foi colocado? É para que nós pudéssemos entender o seu contexto, o propósito básico. Então, por exemplo, o propósito básico da Bíblia é que as pessoas conheçam a verdade. No caso, Gênesis, o propósito é que as pessoas conheçam a verdade sobre as origens. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo muito legal, porque acho show de bola. Isso aí foi um professor que me ajudou a entender. Ele disse o seguinte: já percebeu a situação das nossas escolas, como é que estão? Os nossos alunos se comportam, eles parecem uns animais na sala de aula. Mas é verdade, se você é professor, principalmente ensino fundamental, ensino médio, rapaz, o que está ali não é gente, é outra coisa, é de cair mesmo, sabe? Assim, a gente fica arrepiado de ver o negócio. Agora, olha o que esse professor falou, e foi com muita sabedoria o que ele disse. Ele disse o seguinte: nós estamos ensinando por mais de 100 anos que nós somos descendentes de animais, e quando os nossos jovens se comportam como animais, a gente acha estranho. Não é verdade? Rapaz, caiu a ficha. Daí eu falei, tem toda razão. Nós estamos ensinando, olha, você é resultado do quê? Os seus antepassados subiam em árvores, meu amigo. Daí de repente o meu amigo se comporta como alguém que sobe em árvore. Eu falo, rapaz, que comportamento é esse aí? Está parecendo um bicho. Não, diga-se de passagem que os chimpanzés, gorilas e orangotangos, eles não roubam. Então a gente precisaria evoluir para parar de roubar. Daí a gente veria chimpanzé, gorila, orangotango. As pessoas, um amigo meu mandou uma chargerzinha bem interessante. Tinha um grupo de chimpanzés revoltadíssimos, falando assim, eles estavam dizendo assim: nós, antepassados seres humanos, vê se a gente produziria uma porcaria dessa. Os chimpanzés estão revoltados, mas nós não viemos dos chimpanzés, pode ficar tranquilo. Chimpanzés sempre foram chimpanzés, seres humanos sempre foram seres humanos, gorilas sempre foram gorilas, e a lista vai. A menos que você venha de uma outra linhagem, mas isso é um problema familiar seu, tá? A minha família, até o presente momento, tudo que foi estudado, todos os meus antepassados foram seres humanos. Muito legal isso. Agora, deixa eu tentar mostrar um pouquinho como que funciona essa dinâmica ali de Gênesis, que é algo muito, muito importante. Algo fantástico a respeito do trabalho, da maneira como o livro de Gênesis foi escrito, é você entender o quanto que ele foi preciso e conciso. Você consegue imaginar alguém falando da origem de todas as coisas em apenas 2 capítulos? Você já parou para pensar? Falar como tudo veio à existência em 2 capítulos apenas? O autor tem que ser muito inteligente, porque ele falou de uma forma assim fabulosa. Deixa eu dar um exemplo para você entender. A narrativa de Gênesis precisaria ter essas duas: precisa ser precisa, precisaria ser concisa. Por quê? Uma narrativa que não seja cheia de detalhes, para que o leitor não fique perdido. Imagina só, Deus dando detalhes da criação. Não, porque no princípio eu estava usando leptons e baryons, e para produzir um equilíbrio entre eles, foi necessária uma distribuição uniforme de massa e carga elétrica. Para tanto, eu precisei utilizar partículas subatômicas que tivessem spins de 2/3 e 1/3, a fim de que... Você fala, do que Deus está falando?
já dançou na primeira frase, primeiro pedacinho lá, já não sabe mais do que Deus está tratando. Por outro lado, a narrativa não poderia ser tão geral para que o leitor não ficasse confuso. Olha, lá no princípio eu criei umas coisas que não precisa ser bem assim entendidas, mas foram coisas importantes. Eu só quero que você saiba, foram importantes. Você fala, mas o que o senhor criou? Coisas importantes. Não é interessante? Preciso e conciso, as duas coisas são características. E a maneira que o Gênesis trabalha é indo sempre do geral para o específico. Vou dar um exemplo para você. Você está olhando o mapa mundi aí, isso é o geral, tá? Existe uma república fascinante, rapaz, olha o nome da república, República do Nauru. É o menor país que tem no mundo. Pode mudar para lá que é fascinante a coisa. Onde fica a República do Nauru? Ela fica no planeta Terra, fica lá no Oceano Pacífico. Eu comecei do geral, dá uma olhadinha. Fica no Oceano Pacífico, fica ali daquele lado, lá na Micronésia, lá no Pacífico Sul, um pouquinho ao norte da Austrália, lá para aqueles lados da Guiné-Papua, lá para aqueles lados, é um negocinho pequenininho. Olha só o tamanho do país. Muito legal, é bem pequenininho. Ou seja, agora você sabe onde fica o Nauru, a República do Nauru. Dá para achar até no Google Earth, pode procurar que está lá. É muito legal a coisa. Então a gente vai do geral para o específico. É assim que a Bíblia funciona. Olha que interessante. Quando nós pegamos Gênesis capítulo 1, verso 1, ali está o resumo da criação de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Lembra que ele poderia pular daí já para o capítulo 3, mas a serpente, o mais sagaz de todos os animais, não precisaria descrever o capítulo inteirinho do 1 e o 2, mas ele coloca o geral, é um resumo, o geral. Daí ele dá o específico. Gênesis capítulo 1 verso 2 até o 2 verso 3, ele explica detalhadamente como isso aconteceu. Lá no Gênesis capítulo 1, versos 26 até o 28, ele fala da criação do ser humano. De novo, fala de uma forma geral. No capítulo 2, do verso 4 até o verso 25, ele nos dá uma visão detalhada. Deus trabalha desse jeito. Ele te dá o geral, daí o específico. Geral, específico. É assim que a Bíblia foi escrita. Por exemplo, quando Deus chega para Adão, lá em Gênesis, e Deus está dando uma promessa muito bonita lá em Gênesis capítulo 3, falando assim, no caso para Adão e Eva, mais especificamente para Eva, Deus diz o seguinte: o teu descendente irá ferir a cabeça da serpente. Eva devia ter dito assim: já entendi, Jesus, que plano fabuloso esse do Senhor, ele vai morrer na cruz. Eva não sabia nada disso. Foi dito um pouquinho. Lá na frente aparece o quê? Um cidadão chamado Abraão. Deus falou: de você eu vou fazer uma grande nação. Só, ele falou de reis, não, vou fazer uma grande nação. Daí lá na frente veio um outro cidadão, Davi. Agora tem um reino. Deus fala para Davi: um dos seus descendentes vai reinar para sempre. Eu vou dar a ele um reino que nunca mais vai acabar. Deu para perceber como a coisa foi ampliando ao longo da história? É assim que Deus trabalha. Gênesis funciona justamente dentro desse mecanismo. Agora, por exemplo, a ciência. Qual o propósito da ciência? O propósito da ciência é conhecer a realidade. Deixa eu dar um exemplo simples. Vocês estão vendo o gráfico ali em cima? Pergunta: aquecimento global, verdadeiro ou falso? Esse é o gráfico. O que está acontecendo com a temperatura do planeta à medida que o tempo está passando? Está ficando igual ou está subindo? Subindo. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim: você não acredita no aquecimento global? Sim, por que não? Isso aí é parte da teoria da conspiração. São os Illuminatis que estão introduzindo essa teoria por aí. Não é não. Isso aí é medido. Então a função da ciência é literalmente descobrir, entender a realidade. Agora, deixa eu colocar algo para você pensar. Nós precisamos separar as coisas entre teoria, realidade e verdade. Deixa eu dar um exemplo bem simples. Pegar o meu copinho, fez o copinho na garrafinha, vou colocar um copinho ali.
o que nós aprendemos de uma forma muito reta e direta na escola? Coisa bem simples: onde há água, há vida. Não é assim que a gente aprende? É bem tranquilo. As pessoas acreditam nessa mentira. É mentira isso. Onde há água, há água. Essa ideia de onde há água, há vida, não é evidência científica, não é verdade. Essa é uma afirmação não científica. Por exemplo, olha o quanto de água eu já tomei. Tem vida aqui ou não? Eu espero que não. Se tiver, eu vou ter que achar alguém para vir dar as palestras amanhã. Como que nós deveríamos falar ou propor cientificamente? A proposta deveria ser a seguinte: onde há água, pode haver vida. Agora é diferente. Isso é uma proposta científica. Nós já descobrimos água, por exemplo, no planeta Marte. Isso significa que em Marte há homem verde. Foi de lá que veio o incrível Hulk. Lá só tem gente verde. Não, onde há água, há água. Encontramos água em Marte, mas em Marte não tem vida, tem água. Já encontramos água na Lua também, cristais de gelo, de H2O. Portanto, na Lua tem água. Então é muito interessante. Agora, como que nós podemos trabalhar essa questão? Porque não é fácil nós sermos enganados. Ou seja, como que eu posso interpretar corretamente o que nós estamos vendo? Aquilo que nós chamamos de realidade. É simples, indo do geral para o específico, do óbvio para o obscuro. É assim que funciona. Quer ver um exemplo bem simples? O que é isso? Uma mulher fala: isso aí parece pintura moderna. Deixa eu colocar um pouco de colorido aí. Você olha o colorido e fala: agora estou começando a entender. É uma girafa. É muito legal. O que nós estamos vendo? O que a gente estava vendo? Deu para perceber? Quando eu tenho geral, eu consigo interpretar corretamente. A gente precisa fazer isso. Agora olha que interessante. A Bíblia, ela trabalha com 3 coisas. Primeiro, a Bíblia não trabalha, primeiramente, ela não trabalha com teoria. Teoria da criação. Vamos desenvolver uma teoria. Deus conversando com o pessoal lá. Não, a Bíblia não trabalha com teoria. Realidade no contexto bíblico é sempre algo objetivo, não é subjetivo. Tem pessoa que vem para mim e fala assim: você não acredita no inferno, né? O inferno é aqui mesmo. Eu falei: cara, isso aqui não tem nada a ver com o inferno. Você pensa que isso é inferno? Você precisa ver todo o pessoal daquele partido lá no inferno. Isso vai ser o inferno. Imagina, você não vai conseguir fazer nada a não ser porque só tem esse partido lá. Pessoal, a Bíblia trabalha com coisas objetivas, com coisas específicas. Não é porque eu não vejo que isso não é real. Deixa eu dar um exemplo, como mencionei: céu e inferno. Alguém já esteve no céu por um acaso? Dos aqui presentes. Eu fui lá no céu já uma vez. É mesmo, que legal. O que você viu lá no céu? Eu vi até Deus. Como é que você sabe que você foi e o que você viu é Deus? Porque assim, eu vi aquela luz. Você sabe que Satanás se apresenta também como um anjo de luz, né? Você viu o que, afinal de contas? Não, mas é certeza que eu vi o Senhor Deus. A Bíblia diz que ninguém vai ver a face de Deus e vai viver. E você está vivo. Não foi Deus que você viu. É a Bíblia que me diz isso, não sou eu. Não, mas o que eu vi? Você que tem que dizer. Eu não vi nada. O que você viu, afinal de contas? Não, mas eu vi uma luz muito intensa. Eu estou vendo uma aqui o tempo todo também. O que você está vendo? Estou vendo uma luz. Pessoal, é muito importante nós entendermos a dinâmica. Ou seja, realidade no contexto bíblico é algo muito objetivo, não é subjetivo. E outra, toda a realidade bíblica está literalmente fundamentada numa realidade final, que é Deus. Toda ela. Então, para a gente entender o que eu estou propondo aí, nós precisamos fazer uma pequena avaliação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Livro de Hebreus capítulo 11, verso 3 nos diz o seguinte: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus,
de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha que interessante. Pela fé nós entendemos o quê? Pela fé nós entendemos que o universo foi criado. Tem duas possibilidades. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado, ou seja, foi criado por Deus, ou pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Qual dos dois é pela fé? Então vejamos. Vamos pegar e responder a primeira pergunta. Você precisa de fé para aceitar que o universo foi criado? A pergunta que nós temos seria o seguinte: seria possível demonstrar que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido a natureza, o universo, à existência? A resposta é sim. É possível provar isso? Claro que sim. Isso significa o quê? Que é possível demonstrar cientificamente que ele foi criado. Agora, se é possível demonstrar que ele foi criado, eu não preciso de fé. Claro que não. Chego para você e falo assim: rapaz, você acredita que essa taça existe? Fala assim: mas claro, você está segurando. Não, isso é ilusão de ótica. Não, ela existe. Ou seja, não há necessidade de fé para aceitar que o universo foi criado. Eu preciso de fé para quê? É a segunda opção. A segunda opção diz que o universo foi formado, ele foi trazido à existência por meio da palavra de Deus. Ou seja, seria possível demonstrar cientificamente que o universo foi trazido à existência por meio da palavra de Deus? A resposta é não. É possível demonstrar que ele foi criado, mas não é possível demonstrar que foi por meio da palavra de Deus que ele foi criado. Isso é fé. Deu para entender a diferença dos dois? Quando a gente começa a entender o que a ciência tem condição de fazer e o que a Bíblia se propõe a nos mostrar, você vê a diferença dos dois. Por exemplo, a fé é necessária para entendermos como o universo foi trazido à existência e não se ele teria sido criado ou não. Fé é necessária para outra coisa. Então, quando nós tratamos desse aspecto, isso nos ajuda a entender melhor toda a dinâmica de ciência e fé. Ou seja, a Bíblia nos informa que por meio das coisas criadas, qualquer pessoa chegaria à conclusão que a natureza foi criada. É um negócio interessante. Ou seja, você olha por aí, você fala, foi criado. A nossa intuição diz isso. Você olha, por exemplo, essa taça que está aqui na minha mão. Você acha que ela foi criada ou ela surgiu espontaneamente? O meu óculos foi criado ou ele surgiu espontaneamente? O paletó que eu estou vestindo foi criado ou surgiu espontaneamente? Pessoal, você quer comparar essas coisas com as plantinhas ali fora? Não faz sentido. Aquelas plantas são muito mais complexas que o meu paletó. Aquelas plantinhas são muito mais complexas do que essa taça. Olha, um pernilongo é muito mais complexo do que meu óculos. E as pessoas falam, não, isso aí surgiu espontaneamente há milhões e milhões de anos atrás. Isso não faz sentido. A nossa intuição diz que as coisas foram criadas. A ciência também nos informa, de uma forma muito reta e direta, por meio das leis da natureza e dos processos naturais, que toda a natureza só poderia ter sido criada. A ciência fala isso. O nosso conhecimento diz que a natureza foi criada. Quando eu falo essas coisas, as pessoas chegam para mim e falam, mas você está olhando muito assim, é muito Bíblia, muita Bíblia, muita Bíblia. Deixa eu dar uma citação de Albert Einstein. Olha que interessante o que Albert Einstein disse: uma mente intuitiva é uma dádiva sagrada, e uma mente racional é um servo fiel. Nós criamos uma sociedade que honra o servo, mas que se esqueceu da dádiva. A gente não consegue mais ver o óbvio. Sabe o que é olhar e falar assim, espera aí, o cidadão aqui recebe um salário X, ele tem conta na Suíça, no HSBC, ele tem fazendas em todo quanto é lugar por aí. Espera aí, como é que com esse salário ele conseguiu adquirir todas essas coisas? Vamos investigar. Até o presente momento ele não é culpado. O que precisa para ser culpado?
É por isso que eu gosto de outros países. Em outros países, espera-se que o cidadão faça o certo. Se você mexer o dedinho, você é culpado. Você vai ter que provar para a gente que você é inocente. Não seria bom se funcionasse desse jeito aqui no nosso país? Pensou que legal? Você é culpado até provar que você é inocente. Aqui é o contrário, você é inocente até que se prove que você é culpado. Daí você chama o Zé Dirceu e ele vai definir o que é peculato, o que é formação de quadrilha. Entendeu, não? Então há uma necessidade, nós percebemos que o que está acontecendo, o que a ciência está nos mostrando, o que a ciência tem a nos informar. Quando nós chegamos nesse ponto, aí é que entram as grandes dificuldades com a gente. Primeiro, porque quando a gente fala de criação, eu estou tratando do criacionismo bíblico, uma das primeiras perguntas que as pessoas me fazem, que é reto e direto, o pessoal vem assim, fala, ó, peraí, você está puxando a sardinha para o seu lado, porque o pessoal lá da Índia tem mais de 35 mil deuses, e todos eles dizem que foi o Deus dele que criou o mundo. E se você andar pelo mundo afora, tem um monte de deuses por aí, e todas essas religiões dizem que foi o Deus deles que criou o mundo. Como é que você fica falando que a sua religião está certa? Não tem um monte delas aí? Por que só a nossa estaria certa? Você já parou para pensar a respeito disso? Por que só a nossa? Já conversou com um muçulmano? É muito legal. Troca umas ideias. Por que você acredita que Allah criou o mundo? Por que será que não foi o Deus da Bíblia, que não teria sido o Deus da Bíblia que criou o mundo? Ah, porque o Deus da Bíblia é falso. Mas como é que você sabe que ele é falso? Tem outros que apelam, né? Eles dizem assim, todos os deuses são iguais. Eles colocam de uma outra forma, todas as religiões são iguais. E tem muita gente que acredita nisso, e não é verdade. Vou dar um exemplo bem rápido, só de raciocínio, para você ver como que a gente pega isso aí. Existem aqueles que creem que Deus existe, e aqueles que creem que Deus não existe. Lembra que eu mencionei, tudo é uma questão de fé. É impossível provar cientificamente que Deus não existe. Todo ateu vive pela fé. Ele crê que Deus não existe. Então você tem aqueles que creem que Deus existe, aqueles que creem que Deus não existe. Se todos os que creem que Deus não existe estiverem certos, todos aqueles que creem que Deus existe estarão errados. Mas se os que creem que Deus existe estiverem certos, daí tem aqueles que creem que existe muitos deuses, vamos colocar desse jeito, muitos deuses, e aqueles que creem que existe um Deus só. Se esses que creem que existem muitos deuses, os politeístas, eles estiverem certos, todos aqueles que creem que Deus é um só, estarão o quê? Errados. Mas e se os que creem que Deus é um só estiverem certos? Daí tem aqueles que creem que Deus é um ser, é algo impessoal, é uma força, tá? E aqueles que creem que Deus é pessoal. Se aqueles que creem que Deus é impessoal estiverem certos, todos aqueles que creem que Deus é pessoal estarão o quê? Errados. Agora, e se esses que creem que Deus existe, Ele é um só e é pessoal estiverem certos? Daí você só tem 3 grandes religiões no mundo. Você tem o judaísmo, islamismo e o cristianismo. Dessas 3 religiões, só o cristianismo diz que Jesus é Deus. Se Jesus for Deus, todas as outras religiões estarão erradas. As religiões não são iguais, impossível, não tem como. É por isso que eu gosto de discutir com os meus amigos. É tão bom a gente fazer essas discussões boas. Por exemplo, há pouco tempo atrás, há uns anos atrás, quer dizer, estava uma discussão muito grande lá com um amigo meu, e ele falando assim, a religião de você é uma religião estranha. Eu falei, não, é uma religião que faz todo sentido. É muito estranho. Por exemplo, a Bíblia, você fala que a Bíblia não é politeísta. Não é politeísta. A Bíblia é monoteísta, tem um Deus só. Mas não tem Pai, Filho e Espírito Santo? O Pai é Deus? É. O Filho não é Deus? É. O Espírito Santo também não é Deus? É. Meu amigo olhou para mim e falou assim, você não sabe contar então. 1 mais 1 mais 1 dá 4. 3.
problema é que você não conhece um pouquinho de geometria e matemática pura. Assim, por quê? Deixa eu dar um exemplo para você. Quantos triângulos você está vendo? Um. Quantos lados o triângulo tem? Interessante. Vou fazer o seguinte: eu vou pegar um lado do triângulo. Aquele lado sozinho ali, ele é triângulo? Não, ele é segmento de reta. Ele não é triângulo. E esse outro lado aqui, ó, vamos tirar isso daí e pegar o outro. Esse outro lado ali sozinho, ele é triângulo? Não, ele é o quê? Segmento de reta. Vamos pegar o outro lado. Esse outro lado sozinho, ele é triângulo? Não, ele é segmento de reta. Pergunta: quantos triângulos você está vendo aí? Quantos lados tem o triângulo? Se é Deus, tem que ter 3 pessoas. Não existe Deus de uma pessoa só. Do mesmo jeito que não existe triângulo de um lado só. Existe triângulo de um lado, triângulo de 2 lados? Não, se é triângulo, tem 3 lados. Daí o pessoal começa a perder o argumento, eles apelam lá. Daí fica esse negócio: não, mas 1 mais 1 mais 1 igual a 3. Ó, triângulo tem 3 lados. Quantos lados? 3, 1, 2, 3. Mas quantos triângulos? 1. Eu falei assim: não adianta, você está querendo usar um argumento que não funciona. Eu falei: tá bom, então vamos pegar um outro argumento. Aqui está o meu cubo. O cubo, esse daí, tem uma aresta, ou seja, cada lado do cubo vale 1. Como que você acha a totalidade do cubo? O volume dele? 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Você saber a totalidade, multiplica todos os lados. 1 vezes 1 vezes 1, igual a 1. Eu falei assim: tá bom. Daí é que a coisa ficou interessante. Eu falei assim: você acredita em quê? Porque a gente estava numa discussão muito boa, muito salutar. Eu falei assim: não, eu acredito que o meu Deus foi o que criou o mundo. Eu falei assim: mas seu Deus não é o Deus da Bíblia. Não acredito na Bíblia. Não vou me referir agora qual Deus ele estava tratando, mas ele acredita um Deus só. Eu falei assim: é impossível o seu Deus ter criado o mundo, porque o mundo não tem cara do seu Deus. Eu falei assim: mas por quê? Porque a característica do Deus da Bíblia é 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus. A característica do mundo é 3 em 1, quer ver? Tempo existe? Passado, presente e futuro, 3 em 1. Espaço existe? Sim. Altura, largura e profundidade, 3 em 1. Qual a base da matéria? Que são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons. Qual a base dos prótons e dos nêutrons? 3 quarks. Partículas com carga elétrica, os leptons, quantos tem? 3. Os elétrons, os muons e os taus. Partículas sem carga elétrica, que são os neutrinos, quantos tem? 3. Quando a gente pega e estuda quais são os estados básicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Quando você pega o funcionamento básico do núcleo da célula, você tem o quê? DNA, RNA e proteínas. Quando você estuda a codificação genética, os códons, como é que funcionam? 3 nucleotídeos. Quando você estuda a música, o que você tem? Melodia, harmonia e ritmo. Para colocar um mero banquinho em pé, qual o número mínimo de pernas que você precisa? 3. A natureza é 3 em 1. Eu citei só alguns exemplos, toda ela é 3 em 1. Pergunta: qual Deus? Faz sentido. Imagina se o Deus da Bíblia não tivesse se revelado. Nós cientistas estaríamos coçando a cabeça igual uns desesperados, falando: por que a natureza é 3 em 1, afinal de contas? Para todo lado que a gente olha é 3 em 1, 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 3 em 1. Como é que funciona isso? Já percebeu que até o ovinho é 3 em 1 também, né? E a lista de coisas vai 3 em 1 para tudo quanto é lugar. Agora, sendo que o Deus da Bíblia se revelou, agora eu entendo o que significa 3 em 1. Agora faz sentido, porque Ele é o Criador. O Criador cria algo para refletir quem Ele é. Um Deus 3 em 1 criaria um mundo, um universo. Todas as coisas são o quê? 3 em 1. Eu queria dar só um pontinho para a gente terminar. E o pontinho é bem simples, que é o seguinte: pessoas veem todas essas coisas,
mas eles tentam juntar essas propostas de Gênesis, a narrativa de Gênesis, com a teoria da evolução. Eu estou dando algumas ideias do que já tem enrolado por aí. Por exemplo, algumas tentativas do século XIX e século XX, tentativas de harmonizar propostas científicas com a Bíblia. Nós temos, por exemplo, na área da sociologia, surgiu aquilo que é conhecido como teologia da libertação. Quando você entra na área da economia, surgiu a teologia da prosperidade. Quando você entra na área da psicologia, surgiu a psicologia cristã. E quando você entra na área da biologia, por exemplo, surgiu a biologia teísta, ou evolução teísta. Então essas são algumas áreas. Agora, vamos parar e pegar um pouquinho a respeito desse contexto, só para você ter uma ideia. Deixa eu passar rapidinho só alguns conceitos. A síntese evolutiva foi uma proposta feita lá na década de 40, que veio para substituir o chamado neodarwinismo, que foi logo do início do século 20, que veio para substituir o que era o darwinismo, que foi no final do século 19. Tá? Então sempre tem alguma coisa nova. E diga-se de passagem que mais 2, 3 anos no máximo tem uma nova teoria saindo aí, que é uma nova teoria da evolução, que não tem nada a ver com Darwin, essas coisas, porque isso aí já caiu tudo. Não tem como você manter isso em pé. Tá? É uma teoria não sustentável, essa é a verdade. Não é fascinante a coisa? Não é legal você saber que você está estudando algo que a gente já sabe que não é verdade? Você tem que tirar nota na prova, todas essas coisas aí. Isso que acontece quando as pessoas não estudam o quê? A verdade. Porque quando a gente estuda a verdade, você está sempre atualizado. Agora, tem algumas coisas muito interessantes quando nós tratamos disso, porque a Bíblia, de uma forma muito específica, ela faz centenas e centenas de afirmações, todas elas são afirmações científicas, estão perfeitamente corretas à luz das descobertas científicas. Ou seja, a Bíblia naturalmente ela se harmoniza com a ciência devidamente estabelecida. Você não precisa fazer força. O problema é a teoria da evolução. Por quê? É uma teoria. Ou seja, a evolução ela é descrita como qualquer pequena mudança que ocorra na área de características hereditárias. Por exemplo, teu filho nasce com um nariz um pouquinho mais pontudo do que todo mundo da família. Está evoluindo, o menino vai ser esperto, vai ter um olho de águia, ou um bico de águia, tá bom, vai ser um bicão na família o cara. O que está acontecendo? Isso é evolução? Não, isso é variação. Por outro lado, a ideia de processo evolutivo, eles falam assim, não, o processo evolutivo é o que dá origem à diversidade. Processo evolutivo não existe. O que existe é variação. O que existe é adaptação. Mas isso é um processo evolutivo. Não, isso não é evolução, isso é variação. Por exemplo, na sua família, se você tem mais irmãos e irmãs, você não vai dizer que aquilo é um processo evolutivo. Nasceu alguém na sua família que não seja ser humano? Todos são seres humanos, mas são diferentes. Isso é evolução? Não, isso é variação. Então é importante a gente entender. A ideia principal dessa questão da teoria da evolução, ela vem da ideia de um ancestral comum. Eu gosto desse negócio. Ancestral comum funciona até certo ponto, tá? Isso aí, por exemplo, é uma árvore descrita por Darwin. Todos nós viemos de um mesmo ancestral comum. Que legal, no começo éramos todos bactéria. Pode ser? Ameba. Tem gente que você percebeu que não evoluiu, continua com cérebro de ameba. Diga-se de passagem que a ameba não tem cérebro. Então, deu para perceber como é que funciona. Ou seja, o negócio de ancestralidade comum é uma coisa muito forte. É aquela ideia assim que nós viemos de um antepassado, porque nós temos algumas coisas em comum. Eu fico assim impressionado com isso. Deixa eu dar alguns exemplos de coisas que nós temos em comum. Por exemplo, o ser humano possui mais ou menos de 75% a 78% da sua constituição é água. Fabuloso isso. Melancia também. Portanto, nós viemos das melancias, a quantidade de água é igual. Já pensou que legal? A pessoa olha para você e fala, rapaz, você parece uma melancia. Você se sente ofendido ou não? Teu antepassado foi uma abóbora, não foi? Não, meu foi uma melancia. A quantidade de água na abóbora é diferente. Dá para perceber? A gente faz umas ligações que não tem nada a ver.
Mas é isso que a gente aprende o tempo todo. Não, mas nós achamos esse ossinho que tem na baleia é igualzinho esse ossinho do ser humano. Portanto, nós viemos das baleias. Não, mas o coração do ser humano e o coração do porco são iguaizinhos. Então nós viemos dos porcos. Não, mas a quantidade de material genético, 3,2 gigabytes, é o tamanho do genoma humano. E olha só, genoma dos elefantes, 3,2 gigabytes. Então nós viemos dos elefantes, que é o mesmo tamanho. Não, mas olha só, o tamanho, a quantidade de genes do ser humano, 20.250 e poucos. Fascinante. Quantidade de genes nos gatos, 20.800 e bolinha. Nós viemos dos gatos então. Por isso que não tem problema você chamar sua esposa de meu gatão, minha gatinha, tá vendo? Geneticamente está correto. Sentiu o drama. Nós viemos do que, afinal de contas? Lembra aquele programa antigo na TV Globo? Você decide. Você pode vir do que você quiser. Tem gente que não veio de lugar nenhum e não vai para lugar nenhum também. É importante nós entendermos que, do ponto de vista da ciência, existem variações. Por exemplo, Darwin estudou os pássaros, os tentilhões, são esses bichinhos que vocês estão vendo aí. Ele viu o tipo de bico, falou: olha a adaptação, isso é evolução. Então deixa eu colocar como que funciona, para você olhar um pouquinho. Imagina que houvesse um tipo de tentilhãozinho, ele tivesse esse material genético, A, B, C. Dependendo da ordem que essas 3 letrinhas genéticas aparecessem, seria o jeito do bico. Por exemplo, o bico ABC seria desse daí, o bico ACB seria aquele outro, um bico BAC seria aquele, um bico BCA seria esse outro, um biquinho CAB seria aquele, e um bicão CBA seria aquele outro. Isso é o que? Evolução? Não, isso é variação. Evolução seria o que? Um biquinho desse aqui virar um bicão daquele outro ali. Isso seria evolução. Isso não existe. É por isso que as pessoas tentam juntar essas duas propostas, juntar aquilo que não existe com aquilo que a Bíblia fala. Então eu quero deixar para você algo muito importante para esclarecer de uma vez por todas esse negócio: evolucionismo teísta. O princípio básico da evolução é um bem simples. Para que vida possa evoluir, formas de vida precisam morrer. Se vida nunca morre, não existe evolução. Qual a proposta básica que Darwin fez a respeito? Não é sobrevivência do melhor adaptado? Sobrevive o melhor adaptado. É a luta pela sobrevivência, ou seja, morte tem que fazer parte do pacote. O problema com o evolucionismo teísta é algo muito interessante. Como tratar com isso daí? Talvez um dos livros mais conhecidos do evolucionismo teísta aqui no Brasil seja esse, A Linguagem de Deus. E tem gente ensinando esse livro até em escola dominical. Ou seja, Deus criou o mundo do jeito que a evolução fala. Você sabia que essa é a posição oficial da Igreja Católica Romana? Você tem George Coyne, o Frei George Coyne, diretor do astronômico, da parte da astronomia do Vaticano. Ele é um dos que cita isso. O ex-papa Ratzinger também falava isso. O papa atual também falou isso. Também não é de estranhar, ele é argentino, mas de qualquer forma a gente sabe que é proposta, ou seja, é evolucionismo teísta. Gênesis 1 e 2 não são literais. Agora, sabe o que eu fico impressionado? É que essas são pessoas religiosas que dizem conhecer a Bíblia. E não estou falando apenas de católicos, estou falando muitos cristãos, independentes da denominação, aceitam a ideia de que Gênesis 1 e 2 não são literais, mas o que a evolução propõe, isso sim é verdade. Qual o problema com essa teoria? Tentar juntar as duas coisas. O problema é bem simples, existe uma incompatibilidade fundamental. Veja só, os dias de Gênesis obviamente não poderiam ser dias de 24 horas. Por quê? A evolução necessita de muito tempo. Dias de 24 horas não funcionaria. Segundo,
A ordem dos eventos descritos no livro de Gênesis não é compatível com a ordem da evolução. Pare e pensa. Segundo a teoria da evolução, apareceram as primeiras protoestrelas, daí estrelas, daí depois das estrelas os planetas, depois vida. Você pega lá na Bíblia, o que Deus cria primeiro? O planeta. Daí ele já coloca plantas e depois ele cria os corpos celestes. Não bate, a ordem está errada. Errada para quem? Tem uma terceira que explica, desculpe, no caso como a ordem está errada, as pessoas falam, não, o autor bíblico deve ter se equivocado. E tem uma terceira que é muito interessante. Tem muita gente dizendo que Gênesis 1 e 2 são totalmente mitológicos. O problema é que tanto o Senhor Jesus quanto o apóstolo Paulo, ambos citaram esses textos de Gênesis como sendo o quê? Literais. Se não são literais, Jesus e Paulo estavam errados. Deu para perceber o tipo de incompatibilidade que vai acontecendo? Para finalizar, tem um problema que é insolúvel. Não tem como resolver isso aí. Para que para que evolução possa ocorrer, morte teria que ter feito parte desde o início, desde o seu início. A pergunta é, como explicar a entrada da morte no mundo antes do pecado de Adão? Porque se já tinha morte no mundo antes do pecado de Adão, obviamente a morte não pode ser o salário do pecado. Se a morte não é o salário do pecado, a pergunta é simples: o que eu e você estamos fazendo aqui? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Ou seja, a obra de Cristo não tem valor nenhum. Então é necessário entendermos que o que Paulo falou, ele quebra qualquer possibilidade de haver um evolucionismo teísta. Paulo disse o seguinte: o salário do pecado é a morte. Se já havia morte antes de Adão ter existido, então o pecado já tinha entrado no mundo antes de Adão. Agora isso é impossível. Você não vai me dizer que uma bactéria pecou. Tinham duas bactérias, uma olhando para a outra assim: você é igualzinha a mim, eu te odeio. O primeiro pecado. Uma bactéria odiando a outra bactéria. Isso não faz sentido. Nosso problema, portanto, que é o que eu gostaria de desenvolver com vocês amanhã, é justamente tratar dessa questão desse relato de Gênesis. Então, um pequeno resuminho do que nós vimos, daí nós encerramos. A Bíblia e a história. A Bíblia trata da história com H de povos, de reinos, a história da humanidade, a história do mundo, a história do planeta Terra, a história do povo judeu. A Bíblia fala de locais que existiram, de rios que existiram, de impérios que existiram, de reis que existiram, cadeias de montanhas que a gente encontra até hoje, de oceanos que estão por aí até hoje, e a lista vai. A Bíblia trata de coisas reais. E o que nós vimos aqui agora é que muitas vezes as pessoas tentam juntar o relato bíblico com a teoria da evolução. Mas qual a função da ciência? Descobrir a verdade. Qual a função da teoria da evolução? Espera aí, que pergunta é essa? Qual a função da teoria da evolução? Qual a função da ciência? A teoria da evolução mostra como a vida evoluiu. Não, é uma teoria. Ela faz uma sugestão, uma proposta. Nós achamos que teria sido assim. Seria possível juntar as duas? A resposta é não. Não há como. Então eu gostaria de começar a tratar amanhã com vocês sobre cada pedacinho desses dois capítulos. Então nós vamos falar um pouquinho da criação, os dias, se são literais ou não, como que funciona essa narrativa do texto. Vamos olhar um pouquinho a respeito da criação dos corpos celestes, se realmente a coisa é do jeito que a Bíblia diz, o que a ciência tem descoberto. Cada dia da criação, estudando cada um deles, vendo os detalhes. Vamos passar por todos até chegar na criação do ser humano e dar uma olhadinha como é que funciona. Porque essa é uma das partes mais fascinantes da gente estudar, sem dúvida. Então tem um pouquinho de coisa aí para a gente pensar. Minha oração e meu desejo é que no final de tudo isso a gente possa olhar para essas coisas e ter convicção
do que está escrito ali. Esse é meu maior desejo. Você sai daqui convicto. Agora, o que eu posso apenas apresentar são fatos. Isso que eu gostaria de fazer.